E aí, olá, começa agora mais um TRT das Gerais, um programa que deixa você por dentro de tudo o que acontece aqui na Justiça do Trabalho da Terceira Região, que é Minas Gerais. No programa de hoje você confere: trabalhadora que emitiu cheque sem fundo porque não recebeu o salário recorre à Justiça do Trabalho. E ainda, a estreia do quadro Notícias Jurídicas na TV, criado para dar mais transparência às decisões da Justiça do Trabalho. E nas horas vagas de hoje vamos mostrar uma servidora que tem uma voz de dar inveja. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais. O salário em dia e pago como acertado no contrato. É o que todo trabalhador espera, não é isso? Mas em Minas Gerais, uma trabalhadora emitiu um cheque sem fundo porque a empresa não cumpriu com a obrigação de pagar o salário em dia. Ela procurou a Justiça do Trabalho. Veja no que deu essa história. Valor numérico, valor por extenso, assinado. O cheque está pronto para pagar a conta, mas que vendedor não tem medo dele estar sem fundos? Segundo o Banco Central, até maio deste ano foram devolvidos mais de 283 mil cheques, um prejuízo de 34 bilhões de reais. Daniel é um dos comerciantes que não conseguiu receber o dinheiro dos clientes. Mais ou menos uns 200 cheques, mais ou menos. Se precisar esse dinheiro, 100, 120 mil reais, mais ou menos. São poucos os brasileiros que utilizam o cheque. Em pesquisa realizada pelo Banco Central sobre as formas de pagamento mais frequentes, o velho talão deixou de ser citado pelos consumidores de todas as classes sociais. Eu uso, às vezes, muito raramente. Eu nem tenho, nem peço no banco, nem chega para mim mais. Só uso o cartão. Só mesmo cartão de débito, agora é mais seguro, inclusive, né? E um pouquinho de dinheiro, meus trocadinhos no bolso. O cheque aparece apenas como maneira de pagar salários. É recebido por 3% dos brasileiros das classes A e B, 1% da classe C e 2% das classes D e E. Em Belo Horizonte, uma trabalhadora teve o cheque devolvido porque o salário dela não foi depositado corretamente. Como não havia dinheiro suficiente na conta, ele foi considerado sem fundos. O caso foi parar na Justiça do Trabalho. Segundo o juiz do processo, a trabalhadora deveria ter recebido R$ 529 e a empresa depositou apenas R$ 77,84. A legislação trabalhista ela prevê algumas consequências pela mora, pelo atraso no pagamento de verbas rescisórias ou pelo atraso no pagamento de algumas parcelas salariais. A empresa admitiu o erro e foi condenada ao pagamento de R$ 1.587 por danos morais. No caso específico, existe um dano na ordem extrapatrimonial. Ele ficou lesado na sua imagem perante a sociedade, porque ele teve o seu nome inscrito como no rol de devedores perante as instituições de proteção ao crédito. É isso que leva a essa indenização, a um contexto diferenciado no prejuízo que essa pessoa sofreu, não só de ordem financeira, mas de ordem moral. A falta de uma regulamentação clara para a terceirização, a negociação coletiva e seus limites para o dirigente sindical. Esses foram alguns dos assuntos que movimentaram o primeiro Congresso Nacional de Direito Sindical, promovido pela OAB em Belo Horizonte. O auditório ficou lotado. Auditório lotado no primeiro Congresso Nacional de Direito Sindical, promovido pela OAB. Um dos primeiros temas discutidos foi a influência do processo civil no processo de trabalho. O secretário-geral da OAB falou como as mudanças no Código Civil estão influenciando os processos trabalhistas. Diversas demandas na Justiça do Trabalho estão sendo influenciadas por avanços no processo civil.
para ficar em apenas um exemplo, podemos citar a questão sobre a necessidade da multa para quem não cumpre voluntariamente uma decisão judicial. Esta multa hoje existe no processo civil, mas não existe no processo do trabalho. Nós temos que ter instrumentos que façam com que a justiça seja prestada e seja cumprida também. O debatedor foi o juiz do TRT Minas, Vitor Salino, que falou sobre a importância de se aproximar os dois processos de forma que todos saiam ganhando. O processo, na nossa forma de ver, é um só. Ele atua seus efeitos de acordo com os interesses das partes envolvidas, seja no campo do processo trabalho, seja no campo do processo civil. Em outra sala, o tema era terceirização. O professor da USP, Estevão Malé, explicou que o tema ainda demanda uma legislação mais eficaz. No Brasil, a grande dificuldade é que até hoje não temos uma regulamentação clara sobre a terceirização. Substancialmente, a terceirização é disciplinada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331. E é em torno desta súmula que se resolvem todos os problemas colocados pela terceirização. Outros temas importantes foram discutidos, como a negociação coletiva e seus limites. Se é difícil estabelecer um limite para os especialistas, ou seja, para aqueles que militam todo dia na área trabalhista, se é difícil estabelecer um limite pelos juízes e pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, imagine quão difícil é estabelecer limite para o dirigente sindical numa mesa de negociação. Normas de ordem pública, norma de proteção à saúde, de jornada e intervalo, não é válida a negociação. Isso aí é um território que o sindicato não pode avançar sobre ele. Agora, o sindicato pode negociar melhorias, pode negociar acordo de compensação, pode anunciar até redução de salário se tiver uma época de crise, mas tudo tem que haver uma reciprocidade de modo que não haja favorecimento apenas de uma parte. O ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, fez uma palestra sobre os desafios do movimento sindical diante da flexibilização via negociação. A Constituição nos orienta, nos comanda no sentido de que a negociação coletiva ela tem que se harmonizar com a legislação trabalhista e com as regras e princípios da própria Constituição da República e de tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil. Ou seja, a negociação coletiva não é definitivamente um instrumento para reduzir o patamar de convivência normativa entre trabalhadores e empregadores. É um instrumento para aperfeiçoar esse patamar. Em uma outra sala, o tema foi a Emenda Constitucional 45 e o fim do poder normativo. A controvérsia reside exatamente em o poder normativo poder ser exercido, se não apenas através de comum acordo. Eu acho que a cláusula do comum acordo, inserida pela Emenda Constitucional 45, criou a possibilidade de um arbitramento público, estatal e judicial pela Justiça do Trabalho, ampliando a sua competência nesse campo. O Congresso Nacional de Direito Sindical reuniu cerca de 700 pessoas, entre advogados, juízes, desembargadores, personalidades e atores do direito sindical. Um evento que se propôs debater o direito coletivo do trabalho e o sindicalismo no Brasil. O interessante, sem dúvida, é os maiores juristas aí do Brasil discutindo esses temas de extrema relevância que, inclusive, já estão sendo discutidos dentro do Congresso Nacional, em alguns casos, dentro dos tribunais, né, em outros casos, e aqui fomentando essa discussão para que também depois se leve, como todos aqui, os congressistas são formadores de opinião, não levar aí os seus pareceres aí para poder avançar em um caminho aí onde busca-se, sem dúvida, dirimir esses conflitos aí entre capital e trabalho. O Congresso foi bastante movimentado, né? E, pelo visto, muitas dúvidas puderam ser sanadas. José Miguel de Campos nasceu na zona da Mata Mineira, na cidade de Juiz de Fora. Ingressou em 1979 na magistratura trabalhista por meio de concurso público. Foi promovido em 1980 a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu a 7ª Junta de Brasília no Distrito Federal,
a Junta de Cataguases e a primeira de Juiz de Fora. Em 1998, foi promovido para o TRT pelo critério de antiguidade. O desembargador foi vice-presidente administrativo do TRT durante o biênio 2006-2007. Idealizou e implementou a descentralização da turma recursal de Juiz de Fora. E a gente estreia agora um novo quadro. É o Notícias Jurídicas na TV. Decisões com mais transparência. É o que você confere agora com Margarida Lages. Hoje o Notícias Jurídicas destaca um caso envolvendo os famosos bichos pagos aos jogadores de futebol. A 8ª turma do TRT de Minas não deu razão ao recurso do Cruzeiro, que insistia em que os bichos pagos a um ex-médico da equipe tinham natureza indenizatória. Se é paga habitualmente, a parcela compõe o salário e deve repercutir em outras parcelas trabalhistas. Foi confirmada a sentença que condenou o clube a pagar ao ex-médico os reflexos dos bichos recebidos nas parcelas salariais. Em Guaxupé, no sul de Minas, um trabalhador paraplégico foi discriminado pelo banco onde trabalhou durante 2 anos. O laudo pericial concluiu que o banco não oferecia condições de trabalho adequadas aos portadores de necessidades especiais. Na sentença, o juiz Paulo Emílio Vilhena da Silva registrou que não basta editar novas leis de proteção, é preciso conscientizar as pessoas e, sobretudo, os empresários de que a pessoa portadora de deficiência é capaz de contribuir para o desenvolvimento do país e o progresso social. O juiz lembrou o exemplo de Stephen Hawking, na sua visão, o maior físico do planeta desde Einstein. Ele é portador de doença degenerativa do sistema nervoso e vive em uma cadeira de rodas eletrônica equipada com sintetizador de voz para se comunicar. Considerando que o empregado foi exposto à situação de extremo constrangimento, o magistrado condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorreu, mas o TRT manteve a indenização, apenas reduzindo o valor para R$50 mil. No próximo bloco, você confere a importância do exame demissional quando o trabalhador é dispensado. E uma servidora que, nas horas vagas, solta o gogó. Não saia daí, eu volto em instantes. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Quando alguém começa no emprego novo, precisa procurar o médico do trabalho. Quando sai, tem que fazer a mesma coisa. Mas é bom ficar atento, hein? Checar a pressão arterial, fazer escuta pulmonar e do coração, verificar as articulações. Bruno não veio fazer esse check-up à toa. Ele acabou de conseguir uma vaga de emprego e, para ser contratado, precisa fazer o exame admissional. Não pode mentir na hora do exame, tem que ser verdadeiro. Se não bebe, não bebe, se não fuma, não fuma, né? E falar o que você faz. Porque tudo que você omitir vai ser prejudicial para você mesmo. Tudo certo com a saúde de Bruno. Assim como ele, várias pessoas fazem este exame todos os dias. A consulta varia de acordo com a função a ser desempenhada. Quem trabalha em ambientes com muita poeira, por exemplo, precisa fazer o teste de função pulmonar e até mesmo passar pelo raio-x. O exame admissional é importante pelo seguinte, a gente precisa saber se o funcionário ele está apto àquela função, se ele não possui nenhuma condição clínica que vai ser agravada pelaquela função. Dentro do exame ocupacional, a gente tem o exame clínico que todos devem fazer, no mínimo clínico. Dependendo do risco a que o funcionário está exposto, ele deve ser feito alguns exames complementares. O exame admissional é obrigatório para quem vai começar um novo emprego.
Mas quando a pessoa quer sair do trabalho ou é mandada embora, ela precisa fazer também o exame demissional. Se na consulta for comprovado que o funcionário está com alguma doença relacionada ao trabalho, ele tem o direito de permanecer no emprego. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais julgou um processo em que o exame demissional foi realizado durante o aviso prévio. Mesmo o médico confirmando que o trabalhador estava doente, a empresa não quis mantê-lo no quadro de funcionários. A empresa fez uma anotação de término do contrato de trabalho que é indevida. Não poderia ter sido feita, porque ele não estava apto a ser dispensado. O trabalhador conseguiu na Justiça o direito de continuar na empresa. A dispensa na carteira de trabalho foi anulada e ele passou a receber os benefícios da licença médica concedida pelo INSS. O exame demissional ele é obrigatório para todo empregado que é dispensado. A lei determina por uma garantia da integridade física do trabalhador e também da própria empresa. Que é uma garantia, a empresa não pode dispensar um empregado que esteja com problema de saúde, porque ele teria dificuldade de arrumar outro emprego. Se cria um problema social. O que é isso? 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 Revel, parecido com revezar, né? Alguma pessoa que trabalha mal. Rebel? Ah, não sei. Revel? Nunca ouvi falar. Eu só sei que tem um sabão com o nome de Revel. Deve ser alguma coisa que eles inventaram aí. Revel vem de revelia. É aqui que deixa de comparecer uma audiência. Revel não conheço. O negócio me apertou, viu, amigo? Revelação, alguma coisa assim. O que é isso? O reclamado ele é notificado para comparecer à audiência. E comparecer na audiência, ele deve levar uma defesa por escrito ou apresentar a sua defesa via oral. Ele vai falar, ele tem um prazo de 20 minutos para apresentar a sua defesa. Se ele não comparecer ou comparecer e se negar a apresentar a sua defesa, então ele no processo ele é considerado revel. Daí a consequência, primeiro se faz o julgamento mais rápido, e todos os fatos articulados pelo reclamante são tidos como verdadeiros. É isso, este é o revel. Revel é falta de defesa. Nas horas vagas, ela solta a voz. Conheça uma servidora que dá um show de bola quando canta. O Nas Horas Vagas de hoje é com uma servidora da Justiça do Trabalho desde 1993. Ela é cantora, interpreta em várias línguas, francês, inglês, italiano, espanhol. Já se apresentou no teatro, do Grande Teatro do Palácio das Artes, mas também já se apresentou para operários em uma obra no Iraque. Sobre a história dela, que a gente conversa agora, Célia Fialho, servidora da Justiça do Trabalho. Célia, prazer conversar com você sobre o seu trabalho. Prazer é meu, Fabiano. Você aprende línguas para poder interpretar as músicas ou, interpretando as músicas, aprende novas línguas? Bom, eu comecei a cantar muito pequena. Com 9 anos de idade, eu gostava de cantar em inglês. E nesse ponto eu não falava inglês, mas eu cantava em inglês. A apreciação, o gosto pelas músicas me levou a me interessar pelo que estava sendo dito, como que funcionava isso da língua estrangeira. E aí eu me interessei para aprender inglês. Dali para aprender francês foi um pulo. E não falo espanhol, não falo italiano, mas entendo bastante e eu posso dizer que o meu conhecimento aí é funcional. E se eu canto, eu sei o que eu estou cantando. Vamos começar então com uma música e a gente continua a nossa conversa? Claro. Qual que vai ser a primeira? Love Me Tender é uma música do Elvis Presley, essa em inglês. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender.
você é profissional da música, mas tem o trabalho no TRT. Como é que você consegue conciliar os dois? A música hoje é um hobby. Ela nunca foi a minha primeira opção profissional, mas nunca deixou de fazer parte da minha vida. Antes de entrar no TRT, eu era profissional, cantava em bailes, cantava com a banda Via Láctea. Contei muitos anos com eles, fizemos vários bailes aqui na capital, em toda a cidade do interior de Minas, em todos os clubes daqui. E nesse caso era bastante pesado, ele concorria mesmo com o meu trabalho. Concorria ferozmente e me deixava exaurida. Depois que eu entrei no TRT, o serviço aumentou muito e aí não tinha como conciliar as duas coisas. Aí eu passei a me dedicar mais ao trabalho e a música foi ficando relegada a segundo plano, mas jamais ausente. Sempre eu encontro uma oportunidade de cantar um pouco, seja em festa de família, seja na casa de amigos, de modo que esse prazer que a música me traz não seja perdido. Ele enriquece muito a minha vida. Essa aqui foi a última apresentação, que foi uma celebração do aniversário da Célia, que foi transformado em um show, em um grande momento. Me conta um pouco desse show. Nossa, esse show foi um sonho acalentado há muito tempo. Enquanto eu era profissional, eu nunca consegui fazer. E só agora todas as circunstâncias estiveram favoráveis. Encontrei um diretor maravilhoso, Renaldo Sodré, que me deu força e uma equipe grande. Traz a minha história, a minha trajetória artística. Nesses anos todos dedicados à música, qual foi a maior conquista, assim? Sem dúvida, a minha passagem pela banda Via Láctea foi extremamente significativa. A minha participação em shows do Fernando Ângelo, meu primo, também tem muita importância para mim. E agora, o sonho realizado, eu acho que a obra-prima foi esse show que eu fiz agora, a minha celebração. Até me emociono. Igual essa não teve. Nas horas vagas também é emoção, também é música, também é arte. Célia, parabéns pelo trabalho. E a gente, é claro, vai encerrar essa entrevista com música, é claro, com emoção. La festa appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua alegria. È stato tanto grande. O nosso programa está terminando, mas na próxima semana tem muito mais para você. Até lá, tchau!